O milionário disse: "Tire as mãos da minha mulher", e tudo mudou, porque pela primeira vez ele falou com o coração, e não com o orgulho. O sol de verão de Florianópolis batia forte no calçadão da Beira-Mar Norte, quando Isabela Santos ajustou a alça da bolsa no ombro e verificou o horário no celular. Estava atrasada para a entrevista de emprego mais importante de sua vida. A vaga de assistente executiva na Grupo Medeiros prometia um salário que poderia finalmente tirá-la da situação financeira desesperadora em que se encontrava há meses. Aos 28 anos, Isabela havia perdido o emprego anterior quando a pequena empresa de contabilidade onde trabalhava fechou as portas durante a crise. Desde então, sobrevivia com trabalhos freelancers de tradução e as economias que rapidamente se esgotavam. O aluguel do pequeno apartamento em Canasvieiras estava atrasado há 2 meses, e ela sabia que não poderia adiar muito mais uma conversa difícil com a proprietária. Apressando o passo pela Avenida Beira-Mar, ela não notou o homem que caminhava na direção oposta, falando animadamente ao telefone. A colisão foi inevitável. Isabela trombou com força contra ele, derrubando sua bolsa e espalhando documentos pelo chão. Desculpe muito!" Ela exclamou, se abaixando rapidamente para recolher os papéis que voavam com a brisa marítima. O homem havia deixado cair o celular e se ajoelhado para ajudá-la a juntar os documentos. "A culpa foi minha. Eu estava distraído", ele disse. E quando Isabela levantou os olhos, se deparou com um rosto que a deixou momentaneamente sem palavras. Era um homem de aproximadamente 35 anos, cabelos castanhos escuros bem cortados, olhos verdes intensos e um sorriso que irradiava simpatia. Usava uma camisa social azul clara de excelente qualidade e um relógio que, mesmo com o pouco conhecimento que Isabela tinha sobre marcas caras, ela reconheceu como sendo muito valioso. "Obrigada pela ajuda", ela murmurou, sentindo o calor subir ao rosto. "Documentos para a entrevista?" Ele perguntou, notando os currículos e certificados que estavam recolhendo. "Sim, e agora estou atrasada." Isabela suspirou, verificando novamente o horário. "Para qual empresa?" "Grupo Medeiros. É aqui perto, no centro empresarial." O homem pareceu hesitar por um momento. "Vou para a mesma direção. Posso te dar uma carona?" Isabela olhou para ele, avaliando. Toda a sua criação conservadora gritava para não aceitar carona de estranhos, mas a urgência da situação e algo na expressão sincera dele a fizeram assentir. "Seria ótimo. Obrigada." Ele a conduziu até um BMW preto impecável estacionado próximo. Isabela engoliu em seco. Definitivamente não era o tipo de carro de alguém comum. Enquanto ele abria a porta para ela, se apresentou. "A propósito, sou Gabriel." Isabela. Durante o trajeto até o centro empresarial, eles conversaram casualmente. Gabriel perguntou sobre sua formação, administração com especialização em gestão empresarial, e sua experiência profissional. Isabela ficou impressionada com o interesse genuíno que ele demonstrava por suas respostas. "Você parece muito qualificada", ele comentou quando pararam em frente ao edifício espelhado que abrigava as empresas do centro empresarial. "Tenho certeza de que vai se sair bem na entrevista." "Espero que sim. Preciso muito deste emprego." Gabriel a olhou por um momento como se quisesse perguntar algo mais, mas apenas disse: "Boa sorte, Isabela." "Obrigada pela carona, Gabriel. Você salvou minha vida." Isabela saiu do carro e caminhou rapidamente para a entrada do prédio, não vendo Gabriel permanecer estacionado observando-a entrar. Se tivesse olhado para trás, teria visto a expressão pensativa em seu rosto. No elevador, ela tentou se acalmar e organizar os pensamentos. A entrevista era no 15º andar, e conforme os números subiam no display, seu nervosismo aumentava. Não podia se dar ao luxo de perder esta oportunidade. A recepção da Grupo Medeiros era impressionante. Móveis de design moderno, vista panorâmica da cidade e uma atmosfera que respirava sucesso empresarial. Isabela se apresentou à recepcionista, uma mulher elegante de meia-idade que a direcionou para uma sala de espera. "A senhora Fernanda Oliveira, diretora de Recursos Humanos, a receberá em alguns minutos", informou a recepcionista. Isabela se sentou em uma das poltronas de couro, tentando controlar a ansiedade. Observou discretamente o movimento no escritório. Executivos bem vestidos caminhando com pressa, funcionários conversando em tom profissional,
o burburinho típico de uma empresa próspera. Quando finalmente foi chamada para a entrevista, Isabela respirou fundo e entrou na sala da senhora Fernanda com toda a confiança que conseguiu reunir. Não fazia ideia de que sua vida estava prestes a mudar completamente. A entrevista durou 45 minutos. Fernanda Oliveira, uma mulher de aproximadamente 50 anos com um olhar perspicaz e postura firme, conduziu uma conversa detalhada sobre a experiência de Isabela, suas expectativas e sua disponibilidade. Isabela, vou ser direta. Sua qualificação técnica é excelente. Suas referências são impecáveis. Mas esta posição exige muito mais que competência administrativa, Fernanda explicou, recostando-se na cadeira. O Grupo Medeiros é uma holding com investimentos em diversos setores: imobiliário, tecnologia, turismo. Nossa diretoria executiva lida com decisões de milhões de reais diariamente. Entendo perfeitamente. Estou preparada para os desafios, Isabela respondeu, mantendo a postura confiante. A posição é de assistente executiva direta do presidente do grupo. Isso significa agenda complexa, viagens nacionais e internacionais, reuniões com investidores de alto nível, absoluta discrição e disponibilidade quase integral. Isabela assentiu, embora o coração estivesse disparado. Era ainda maior do que havia imaginado. Posso perguntar quem é o presidente? Ela questionou. Gabriel Medeiros, Fernanda respondeu. Assumiu o comando da empresa após o falecimento do pai há 5 anos e, desde então, triplicou o faturamento do grupo. Isabela sentiu o mundo girar. Gabriel. O mesmo Gabriel que havia lhe dado carona. O mesmo Gabriel com quem havia conversado casualmente sobre sua vida no carro. Está tudo bem? Fernanda perguntou, notando a súbita palidez no rosto de Isabela. Sim, apenas processando as informações. Isabela murmurou, tentando reorganizar os pensamentos. Bem, eu gostaria de oferecer a posição a você. Seu currículo e nossa conversa me convenceram de que seria uma boa adição à nossa equipe. Isabela mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Sério? Eu consegui? Conseguiu. O salário inicial é de R$15 mil, mais benefícios completos, participação nos lucros e possibilidade de crescimento baseada em performance. Era 3 vezes mais do que ela ganhava no emprego anterior. Isabela teve que se controlar para não chorar de alívio ali mesmo. Quando posso começar? Segunda-feira. Chegue às 8 da manhã e eu a apresentarei ao Sr. Medeiros. Depois de assinar os contratos e receber as informações sobre benefícios, Isabela saiu do prédio em estado de choque. Na calçada parou por um momento para processar tudo o que havia acontecido. O homem que havia lhe dado carona era o presidente da empresa, onde acabara de ser contratada. Que tipo de coincidência bizarra era essa? Pegou o ônibus de volta para casa, a mente fervilhando com perguntas. Gabriel sabia quem ela era quando ofereceu a carona? Sabia que ela ia fazer entrevista justamente em sua empresa? Se sabia, por que não disse nada? Em seu apartamento pequeno, mas organizado, Isabela ligou para sua melhor amiga, Carolina, que trabalhava como enfermeira no hospital universitário. Carol, você não vai acreditar no que aconteceu hoje, ela disse assim que a amiga atendeu. Conta, como foi a entrevista? Eu consegui o emprego. Isa, que maravilha. Conta tudo. Isabela relatou os eventos do dia, desde a colisão na rua até a revelação na entrevista. Carolina ouviu em silêncio, interrompendo apenas com exclamações de surpresa. Espera aí, Carolina disse quando Isabela terminou. Você está me dizendo que o cara que te deu carona é o dono da empresa? Exatamente. Isa, isso não é coincidência. Ele definitivamente sabia quem você era. Mas por que não disse nada? Talvez quisesse te conhecer sem a pressão da situação profissional, ou talvez quisesse ver como você se comportaria sem saber quem ele era. Isso é meio manipulativo, não acha? Ou inteligente. Pensa bem. Se você soubesse desde o início que ele era o presidente da empresa, você teria agido naturalmente? Teria conversado do mesmo jeito? Isabela refletiu sobre isso. Provavelmente não. Teria ficado nervosa, artificial, tentando impressionar. Em vez disso, havia sido ela mesma, direta, simpática, um pouco atrapalhada após a colisão. E agora? Como vou encará-lo na segunda-feira? Com profissionalismo. Você foi contratada por suas qualificações, não por caridade.
E se ele quis te conhecer melhor antes da entrevista, isso fala bem dele como gestor. Após desligar, Isabela se sentou no sofá pequeno de sua sala e olhou pela janela para o movimento da rua. Sua vida havia mudado completamente em questão de horas. De desempregada e desesperada, havia se tornado assistente executiva de um dos empresários mais importantes de Santa Catarina. Mas uma pergunta continuava martelando em sua cabeça. Qual havia sido realmente a intenção de Gabriel ao lhe oferecer carona? E como seria trabalhar diretamente com alguém que havia causado uma impressão tão perturbadora nela? Isabela passou o fim de semana pesquisando tudo sobre o Grupo Medeiros e Gabriel Medeiros. Descobriu que ele era formado em administração pela UFSC com MBA em Harvard. Havia assumido a empresa aos 30 anos após a morte súbita do pai e era considerado um dos jovens executivos mais promissores do sul do Brasil. As fotos nos sites empresariais mostravam o mesmo rosto que havia lhe sorrido gentilmente na sexta-feira, mas agora ela via a autoridade e determinação por trás daqueles olhos verdes. Segunda-feira chegaria logo e, com ela, respostas para suas perguntas. Segunda-feira chegou com um céu nublado típico do verão catarinense. Isabela acordou 2 horas mais cedo que o necessário, incapaz de continuar dormindo devido aos nervos. Ela havia passado o domingo inteiro escolhendo o que vestir, optando finalmente por um conjunto social azul marinho que transmitia seriedade sem ser sisudo demais. Chegou ao prédio do Grupo Medeiros às 7h45, preferindo esperar na recepção a correr o risco de se atrasar. A mesma recepcionista elegante da sexta-feira a cumprimentou com um sorriso profissional. Bom dia, Sra. Santos. A Sra. Fernanda a está esperando. Isabela foi conduzida ao escritório de Fernanda, que a recebeu com uma pasta contendo informações detalhadas sobre a empresa e suas funções. Primeiro dia sempre gera ansiedade, Fernanda disse, notando o nervosismo disfarçado de Isabela. Mas tenho certeza de que você se adaptará rapidamente. Vamos começar com um tour pela empresa. Durante a próxima hora, Isabela foi apresentada aos principais departamentos, conheceu colegas que trabalhariam diretamente com ela e recebeu explicações sobre os sistemas internos da empresa. O Grupo Medeiros era ainda mais impressionante do que havia imaginado. 3 andares inteiros do prédio, mais de 200 funcionários e uma organização impecável que refletia a liderança eficiente. Agora vou apresentá-la ao Sr. Medeiros, Fernanda anunciou quando pararam em frente a uma porta dupla de madeira nobre no final do corredor do último andar. Lembre-se, ele é direto, objetivo e valoriza a eficiência acima de tudo. Fernanda bateu na porta e entrou após ouvir um "entre" do outro lado. O escritório de Gabriel era exatamente o que Isabela esperava de um presidente bem-sucedido, amplo, elegante, com uma vista panorâmica de Florianópolis e móveis que claramente custavam mais que seu antigo salário anual. Gabriel estava atrás da mesa, concentrado em documentos, mas levantou os olhos quando elas entraram. Sr. Medeiros, apresento-lhe Isabela Santos, sua nova assistente executiva. Gabriel se levantou e caminhou em direção a elas, e Isabela sentiu novamente aquela presença marcante que havia notado na sexta-feira. Hoje, porém, havia algo diferente em sua postura, mais formal, mais distante. Senhorita Santos, ele disse, estendendo a mão para um cumprimento profissional. Seja bem-vinda ao Grupo Medeiros. Obrigada, Sr. Medeiros. É uma honra trabalhar aqui. Nenhum dos dois mencionou o encontro anterior. Gabriel manteve uma expressão neutra, como se nunca a tivesse visto antes, e Isabela seguiu sua deixa, comportando-se como se fosse a primeira vez que se viam. Fernanda, obrigado por cuidar da integração. Posso assumir daqui. Fernanda se retirou, deixando Isabela sozinha com Gabriel. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão não expressa. Pode se sentar, Gabriel disse, indicando uma das cadeiras em frente à sua mesa. Vamos discutir suas responsabilidades. Para os próximos 30 minutos, Gabriel foi completamente profissional, explicando detalhadamente suas expectativas, os projetos em andamento e a dinâmica de trabalho. Isabela tomou notas cuidadosamente, impressionada com a organização e clareza com que ele apresentava as informações. Alguma pergunta? Ele perguntou quando terminou. Apenas uma.
Isabela disse, reunindo coragem. Sobre sexta-feira. Gabriel a interrompeu suavemente, mas firmemente. Senhorita Santos, aqui somos apenas colegas de trabalho. Qualquer interação anterior a hoje não é relevante para a nossa dinâmica profissional. A mensagem estava clara. Isabela assentiu, entendendo que ele havia estabelecido limites claros entre pessoal e profissional. Perfeito. Vou mostrar-lhe seu escritório. O escritório de Isabela ficava em uma antessala conectada ao de Gabriel, permitindo que ela controlasse seu acesso e gerenciasse sua agenda eficientemente. Era menor que o dele, obviamente, mas ainda assim mais luxuoso que qualquer ambiente de trabalho que ela já havia tido. Sua primeira tarefa é organizar minha agenda desta semana. Tenho reuniões em São Paulo na quinta e sexta e preciso que você coordene os detalhes da viagem. Gabriel lhe entregou uma pasta com informações sobre compromissos, contatos e preferências para viagens. Alguma dúvida sobre como proceder? Não, senhor, vou começar imediatamente. Quando Gabriel voltou para seu escritório e fechou a porta, Isabela se permitiu respirar profundamente pela primeira vez desde que havia chegado. A tensão de estar na mesma sala que ele, fingindo que nunca se haviam encontrado, havia sido mais intensa do que esperava. Ela abriu a pasta e começou a estudar as informações. Gabriel Medeiros era extremamente organizado. Tudo estava catalogado, com preferências detalhadas sobre hotéis, horários de reunião e até mesmo suas restrições alimentares. Era claro que ele esperava o mesmo nível de organização de seus funcionários. Isabela passou o resto da manhã familiarizando-se com o sistema de agenda online, contatando fornecedores para a viagem e organizando os documentos necessários para as reuniões. Por volta das 11 horas, Gabriel abriu a porta entre os escritórios. Como está progredindo? Bem, já reservei os voos e o hotel conforme suas preferências e confirmei 2 das 3 reuniões. A terceira, ainda estou aguardando o retorno. Gabriel assentiu, aparentemente satisfeito. Ótimo, pode preparar um café? Claro, como o senhor prefere. Expresso, sem açúcar. Isabela foi até a pequena copa conectada ao escritório e preparou o café. Quando retornou, Gabriel estava ao telefone falando em inglês com alguém sobre investimentos em tecnologia. Ela colocou a xícara discretamente em sua mesa e voltou para seu posto. Foi então que percebeu. Gabriel havia pausado a conversa por um momento quando ela se aproximou da mesa, como se sua presença o tivesse distraído. Quando seus olhos se encontraram brevemente, ela viu algo ali que contradizia completamente a frieza profissional que ele vinha mantendo. Interesse. O mesmo interesse que havia visto na sexta-feira. As primeiras 2 semanas no Grupo Medeiros passaram rapidamente. Isabela se adaptou ao ritmo intenso de trabalho com uma facilidade que surpreendeu até mesmo Fernanda. Ela gerenciava a agenda complexa de Gabriel com eficiência, antecipava suas necessidades e demonstrava uma capacidade natural para lidar com situações imprevistas. Gabriel, por sua vez, mantinha uma postura rigorosamente profissional. Ele era educado, claro em suas instruções e reconhecia o bom trabalho dela, mas sempre mantinha uma distância respeitosa. No entanto, Isabela começou a perceber pequenos detalhes que sugeriam que essa frieza não era tão natural quanto ele fazia parecer. Havia momentos em que ela sentia o olhar dele sobre si quando pensava que não estava sendo observada. Ocasiões em que ele hesitava antes de falar, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. E sempre que eles ficavam sozinhos no escritório, a tensão no ar era quase palpável. Na segunda quinta-feira de trabalho, Isabela estava organizando documentos quando Gabriel recebeu uma visita inesperada. A recepcionista anunciou pelo interfone. Senhor Medeiros, a senhora Victoria Almeida está aqui para vê-lo. Isabela viu Gabriel fechar os olhos brevemente, como se estivesse se preparando para algo desagradável. Pode mandá-la subir, ele respondeu. Alguns minutos depois, uma mulher impressionante entrou no escritório. Victoria Almeida tinha cerca de 30 anos, cabelos loiros platinados perfeitamente arrumados, roupas de grife e uma postura que irradiava confiança e propriedade. Ela passou por Isabela como se ela fosse parte da mobília e foi diretamente ao escritório de Gabriel. Gabriel, querido, por que não atende meus telefonemas? Isabela tentou se concentrar em seu trabalho, mas era impossível não ouvir a conversa que se desenrolava no escritório ao lado,
já que Vitória falava em volume alto. Victória, já conversamos sobre isso. Não há necessidade de prolongar algo que já acabou. Veio a voz calma, mas firme de Gabriel. Acabou? Gabriel, nós temos história. 2 anos de relacionamento não se apagam assim. 2 anos que terminaram há 6 meses. Você mesma disse que não queria um relacionamento sério. Eu mudei de ideia. E você sabe muito bem que somos perfeitos juntos. A mídia adora nossa combinação. Nossas famílias se dão bem. Isabela se sentiu desconfortável ouvindo detalhes da vida pessoal de Gabriel, mas não havia como evitar. Ela tentou colocar fones de ouvido e se concentrar no computador. Victória, por favor, baixe a voz. Estamos em um ambiente de trabalho. Ah, claro. Sua nova assistentinha. Pela primeira vez, Victória pareceu notar a presença de Isabela. É ela. Ela é minha assistente executiva, e isso não tem nada a ver com nossa conversa. Gabriel, você realmente acha que eu sou idiota? Você nunca contratou assistentes jovens e bonitas antes. Isabela sentiu o rosto esquentar. Era exatamente o tipo de situação que havia tentado evitar, ser vista como uma ameaça ou um interesse romântico em potencial. Victória, chega. A senhorita Santos foi contratada por suas qualificações profissionais e não vou tolerar esse tipo de comentário em meu escritório. Que cavalheirismo! Defendendo sua funcionária, Victória. A voz de Gabriel agora tinha um tom de advertência que Isabela nunca havia ouvido antes. Você precisa sair, agora. Houve um momento de silêncio tenso, depois o som de saltos altos caminhando rapidamente pelo escritório. Victória passou novamente por Isabela, mas desta vez parou. Escuta bem, querida, ela disse em voz baixa, mas clara o suficiente para Isabela ouvir. Gabriel não é um homem comum. Ele tem responsabilidades, expectativas sociais. Mulheres como você são temporárias. Antes que Isabela pudesse responder, Victória saiu do escritório. Gabriel apareceu na porta alguns segundos depois, claramente irritado. Isabela, sinto muito por isso. Completamente inadequado. Não se preocupe, Sr. Medeiros. Entendo que às vezes, situações pessoais... Não. Gabriel a interrompeu. Não há justificativa para o que ela disse. E quero que saiba que seus comentários não refletem minha opinião ou a realidade da situação. Isabela assentiu, mas as palavras de Victória ecoavam em sua mente. Mulheres como você são temporárias. O que exatamente isso significava? Posso fazer uma pergunta? Isabela perguntou impulsivamente. Gabriel hesitou. Claro. Por que você me contratou? Realmente? Gabriel a estudou por um longo momento. Porque você é excepcionalmente qualificada para esta posição. Só isso? Só isso, ele confirmou. Mas havia algo em seus olhos que sugeria que a conversa estava longe de ser tão simples. Naquela tarde, Isabela teve dificuldade para se concentrar. A visita de Victória havia perturbado o equilíbrio cuidadoso que ela e Gabriel haviam estabelecido. Além disso, havia despertado perguntas sobre a vida pessoal dele que ela não deveria estar fazendo. Por volta das 6 da tarde, quando a maioria dos funcionários já havia saído, Gabriel apareceu em seu escritório. Isabela, podemos conversar? Ela o seguiu de volta ao escritório dele. Gabriel fechou a porta e gesticulou para que se sentasse. Quero me desculpar novamente pelo episódio desta manhã e quero esclarecer algumas coisas. Senhor Medeiros, realmente não é necessário. É sim. Gabriel se sentou na cadeira em frente a ela, ao invés de atrás da mesa, diminuindo a distância entre eles. Victória e eu terminamos nosso relacionamento há 6 meses. Foi uma decisão definitiva, e ela tem dificuldade para aceitar isso. Entendo. Ela insinuou que você foi contratada por outros motivos, além de sua competência profissional. Isso é absolutamente falso. Isabela assentiu, mas não conseguiu evitar a pergunta que havia estado martelando em sua cabeça. E a carona de sexta-feira? Isso foi coincidência? Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa, mais pessoal. Não foi coincidência. O coração de Isabela acelerou. Como assim? Eu já havia visto seu currículo. Fernanda me mostrou na quinta-feira, dizendo que havia uma candidata excepcional para a posição. Quando a vi na rua na sexta, você me reconheceu pela foto do currículo. Sim, e quis te conhecer, informalmente.
ver como você era sem a pressão de uma entrevista. Isso foi inapropriado, manipulativo. Eu sei. Gabriel passou a mão pelos cabelos. Mas não me arrependo. Nossa conversa naquele dia confirmou que você seria perfeita para a posição. E agora? O que isso muda? Gabriel a olhou diretamente nos olhos. Nada. Absolutamente nada. Você é minha assistente executiva. Eu sou seu chefe. E nossa relação é estritamente profissional. Mas a forma como ele disse isso, a intensidade em seu olhar e a tensão que preenchia o espaço entre eles, sugeriam que a situação era muito mais complicada do que qualquer um deles estava disposto a admitir. 3 semanas depois do episódio com Victoria, a rotina de trabalho entre Gabriel e Isabela havia se estabelecido em um ritmo eficiente, mas tenso. Eles trabalhavam bem juntos. Ela antecipava suas necessidades com precisão impressionante. Ele reconhecia e valorizava sua competência. Mas havia uma corrente subterrânea de tensão não resolvida que ambos fingiam não perceber. Na quarta-feira de abril, Isabela estava finalizando os preparativos para um evento beneficente que o Grupo Medeiros patrocinaria no fim de semana. Um jantar de gala para arrecadar fundos para uma instituição de caridade local. Era o tipo de evento social que exigia atenção aos mínimos detalhes. Lista de convidados VIPs, coordenação com fornecedores, protocolo e a presença de Gabriel como um dos principais patrocinadores. Isabela, Gabriel chamou do escritório dele por volta das 5 da tarde. Pode vir aqui um momento? Ela entrou carregando sua agenda e encontrou Gabriel olhando pela janela, as mãos nos bolsos, uma expressão preocupada no rosto. Há um problema com o evento de sábado, ele disse, se virando para encará-la. Que tipo de problema? Minha acompanhante cancelou em cima da hora. Questões familiares urgentes. Isabela franziu o senho. Ela havia coordenado todos os detalhes sobre Helena Carvalho, uma conhecida de Gabriel do meio empresarial que o acompanharia ao evento. Posso tentar encontrar uma substituta? Talvez. Na verdade, Gabriel a interrompeu. Eu gostaria de fazer uma proposta diferente. Estou ouvindo. Gabriel hesitou, como se estivesse lutando com uma decisão interna. Gostaria que você me acompanhasse. Isabela piscou, certa de que havia ouvido errado. Como minha acompanhante oficial para o evento. O silêncio que se seguiu foi carregado. Isabela sentiu o coração acelerar e a mente disparar em várias direções simultaneamente. Senhor Medeiros, eu não acho que seja apropriado. Por que não? Você conhece todos os detalhes do evento melhor que qualquer outra pessoa. Vai estar lá trabalhando de qualquer forma, coordenando os bastidores. Seria mais eficiente se você estivesse ao meu lado, facilitando as interações. Era uma justificativa lógica, mas Isabela sabia que havia algo mais por trás do pedido. Gabriel, ela começou, depois se corrigiu rapidamente. Senhor Medeiros, as pessoas vão falar, vão especular sobre nossa relação. As pessoas sempre falam. A questão é se vamos permitir que fofocas ditem nossas decisões profissionais. Mas isso não é uma decisão profissional, é? Gabriel a estudou por um longo momento. É uma decisão prática. Você é a pessoa mais qualificada para me acompanhar neste evento. Isabela sabia que deveria dizer não. Todas as suas experiências profissionais anteriores, todos os conselhos que já havia recebido sobre manter limites claros no ambiente de trabalho, gritavam para ela recusar educadamente. Mas algo na expressão de Gabriel, uma vulnerabilidade quase imperceptível por trás da justificativa profissional, a fez hesitar. Eu precisaria de um vestido apropriado, ela disse, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Evento de gala exige... Isso não é problema. A empresa tem uma conta em algumas lojas. Escolha o que precisar. E como explicaríamos para os outros funcionários que minha assistente executiva está me acompanhando em uma função oficial da empresa? O que é exatamente a verdade? Isabela respirou fundo. Está bem, eu aceito. Gabriel sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela havia visto desde a conversa sobre Vitória. Ótimo. O evento começa às 7. Posso buscá-la às 6:30? Combinado. No dia seguinte, Isabela saiu mais cedo do trabalho para escolher um vestido. A loja que Gabriel havia indicado era em Jurerê Internacional, uma boutique elegante que claramente atendia a clientela de alto poder aquisitivo.
A vendedora, uma mulher sofisticada chamada Márcia, foi extremamente atenciosa quando Isabela mencionou que estava escolhendo para um evento do Grupo Medeiros. Temos algumas opções perfeitas, Márcia disse, conduzindo-a para uma sessão com vestidos de festa. Para que tipo de evento? Jantar de gala beneficente, formal, mas não exageradamente chamativo. Márcia escolheu 3 opções. O primeiro era preto clássico, elegante, mas conservador. O segundo era azul royal, mais moderno e ousado. O terceiro era um verde esmeralda que, quando Isabela o experimentou, transformou completamente sua aparência. Este é perfeito, Márcia disse quando Isabela saiu do provador. A cor realça seus olhos, o corte é sofisticado, mas não ostensivo, e o tecido é de excelente qualidade. Isabela se olhou no espelho e quase não se reconheceu. O vestido a fazia parecer elegante, confiante, como alguém que naturalmente pertencia aos círculos sociais de Gabriel. Vou levar este, ela decidiu. Ótima escolha. E para sapatos e acessórios? 2 horas depois, Isabela saiu da loja com um conjunto completo. Vestido, sapatos de salto médio em tom nude, uma bolsa pequena e elegante e brincos discretos mais sofisticados. Quando viu o valor total, engoliu em seco, mas lembrou-se de que Gabriel havia dito que a empresa cobriria os custos. Sábado à noite chegou rapidamente. Isabela passou a tarde se arrumando, alternando entre excitement e nervosismo. Às 6h15, estava pronta, observando-se no espelho do quarto. A transformação era notável. Ela parecia uma versão mais sofisticada e elegante de si mesma. O interfone tocou exatamente às 6h30. É o Gabriel, disse a voz familiar. Quando Isabela desceu e viu Gabriel esperando ao lado do BMW, vestindo um smoking impecável, sentiu o coração falhar uma batida. Ele estava deslumbrante. O smoking realçava sua postura confiante e seus ombros largos, e quando ele sorriu ao vê-la, Isabela teve que se lembrar de respirar. Você está impressionante, ele disse, abrindo a porta do carro para ela. Obrigada. Você também está muito elegante. Durante o trajeto para o hotel onde seria realizado o evento, eles conversaram sobre os detalhes da noite. Quem estariam presentes, que tipo de conversa ele esperava ter, como ela deveria se apresentar. Uma última coisa, Gabriel disse quando estavam chegando ao hotel. Esta noite pode me chamar de Gabriel. O formalismo excessivo vai parecer estranho. Está bem, Gabriel. Quando chegaram ao Jurerê Beach Village, onde o evento estava sendo realizado, Isabela percebeu a magnitude do que havia aceitado. O local estava repleto de carros de luxo, homens em smoking e mulheres em vestidos de festa caros, fotógrafos discretos capturando a chegada dos convidados VIPs. Gabriel ofereceu o braço a ela, e juntos caminharam pela entrada principal. Isabela sentiu todos os olhares se voltarem para eles, ouviu murmúrios baixos de curiosidade sobre quem era a acompanhante de Gabriel Medeiros. Respire, Gabriel murmurou em seu ouvido. Você pertence aqui tanto quanto qualquer outra pessoa. E pela primeira vez em sua vida, Isabela acreditou nisso. Ansis. O salão de gala estava magnificamente decorado, com flores tropicais e luzes suaves, que criavam uma atmosfera elegante, mas acolhedora. Isabela ficou impressionada com a qualidade da organização. Cada detalhe havia sido cuidadosamente planejado, desde a disposição das mesas até a seleção musical do quarteto de cordas. Gabriel a conduziu pela sala, apresentando-a a empresários influentes, políticos locais e figuras proeminentes da sociedade catarinense. Para surpresa de Isabela, ela se adaptou naturalmente às conversas. Sua educação e inteligência natural compensavam qualquer falta de experiência em eventos sociais de alto nível. Gabriel, uma voz familiar chamou do outro lado da sala. Isabela se virou e sentiu o estômago revirar. Victoria Almeida caminhava em direção a eles, deslumbrante em um vestido vermelho que custava provavelmente mais que o salário mensal de Isabela. Ao seu lado estava um homem mais velho, distinguido, que Isabela reconheceu vagamente como um empresário importante do setor hoteleiro. Victoria, Gabriel cumprimentou educadamente, mas Isabela notou a tensão em sua voz. Que surpresa encontrá-lo aqui, Victoria disse, seus olhos passando rapidamente de Gabriel para Isabela. E com
Companhia. Victoria, este é Eduardo Santana. O homem ao lado dela se apresentou antes que a situação ficasse mais constrangedora. Gabriel, prazer em conhecê-lo pessoalmente. Admiro muito o trabalho do Grupo Medeiros. O prazer é meu, Eduardo. Esta é Isabela Santos, minha acompanhante desta noite. Isabela percebeu que Gabriel havia escolhido cuidadosamente suas palavras. Acompanhante podia ser interpretado tanto profissional quanto pessoalmente. Santos, Eduardo repetiu pensativo. Você não trabalha no Grupo Medeiros? Sim, sou assistente executiva do Gabriel. Isabela respondeu com naturalidade. O sorriso de Victoria ficou gelado. Que conveniente. Misturar trabalho com prazer. Na verdade, Gabriel interviu, sua voz assumindo um tom mais frio. Isabela está aqui porque é a pessoa mais qualificada para me acompanhar em eventos empresariais. Ela coordenou todos os aspectos desta noite. Que eficiente, Victoria comentou com sarcasmo mal disfarçado. Eduardo, vamos encontrar nossa mesa? Tenho certeza de que Gabriel e sua assistente têm muitos outros convidados importantes para cumprimentar. Depois que eles se afastaram, Gabriel se virou para Isabela. Sinto muito por isso. Novamente. Ela ainda o incomoda muito? Isabela perguntou impulsivamente, depois corou por ter feito uma pergunta tão pessoal. Gabriel a olhou por um longo momento. Victoria me incomoda porque ela representa tudo que eu cansei de fingir ser. Como assim? A vida que se espera que eu tenha. O tipo de relacionamento que é apropriado para alguém na minha posição. Superficial, conveniente, baseado em status social ao invés de conexão real. Antes que Isabela pudesse responder, o mestre de cerimônias anunciou que o jantar seria servido. Gabriel a conduziu até a mesa principal, onde se sentaram com outros patrocinadores importantes do evento. Durante o jantar, Isabela se impressionou com a facilidade com que Gabriel transitava entre conversas de negócios e discussões sobre a causa beneficente. Ele era inteligente, articulado e genuinamente interessado em fazer a diferença na comunidade. Era um lado dele que ela já havia percebido no trabalho, mas que se mostrava ainda mais evidente neste ambiente. Gabriel, disse a mulher sentada ao lado de Isabela, uma médica que coordenava a instituição beneficiada pelo evento. Seu apoio tem sido fundamental para nosso trabalho. As crianças que atendemos tiveram oportunidades que nunca teriam sem a contribuição do Grupo Medeiros. É um privilégio poder ajudar, Gabriel respondeu sinceramente. Acredito que quem tem a oportunidade de fazer a diferença tem a responsabilidade de fazer. Isabela sentiu algo se mexer em seu peito. Este era o Gabriel real, não o chefe distante do escritório, não o empresário calculista que alguns poderiam imaginar, mas um homem que genuinamente se importava e usava seu sucesso para impactar positivamente a vida de outras pessoas. Depois do jantar, começou a música para a dança. Gabriel se levantou e estendeu a mão para Isabela. Dança? Eu não sou muito boa, ela admitiu, hesitante. Nem eu. Vamos ser ruins juntos. Na pista de dança, Gabriel a guiou suavemente ao som de uma música lenta. Isabela estava nervosa no início, mas gradualmente se relaxou, permitindo que ele a conduzisse. Obrigado, Gabriel disse em voz baixa enquanto dançavam. Por quê? Por aceitar vir esta noite. Por ser exatamente quem você é, sem fingir ser alguém diferente. Gabriel, eu sei que isso é complicado. Nossa situação no trabalho, as diferenças em nossas posições sociais, as expectativas que existem sobre minha vida pessoal. Isabela olhou em seus olhos, vendo uma vulnerabilidade que ele raramente permitia mostrar. Mas eu preciso que você saiba, ele continuou, que estes últimos meses trabalhando com você, conhecendo quem você realmente é, mudaram algo em mim. Gabriel, nós não podemos... Eu sei que não podemos. Eu sei todas as razões pelas quais isso seria impossível. Mas isso não muda o que eu sinto. A música terminou, mas eles permaneceram parados no meio da pista por um momento, olhando um para o outro. Isabela sentiu como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Foi então que ela viu, pelo canto do olho, Victoria observando-os intensamente do outro lado do salão, uma expressão de pura fúria em seu rosto. Gabriel, Isabela murmurou, acho que criamos um problema. Ele seguiu seu olhar e viu Victoria se aproximando rapidamente.
Eduardo tentando segurá-la pelo braço. Gabriel Medeiros, Victória disse em voz alta o suficiente para que várias pessoas ao redor olhassem. Como você ousa me humilhar publicamente dessa forma? Victória, baixa a voz. Este não é o lugar para... Não é o lugar? Você aparece em um evento social importante com sua funcionária, dança com ela como se fosse sua namorada e eu deveria ficar calada? Eduardo finalmente conseguiu alcançá-la. Victória, por favor, está fazendo uma cena. Tire as mãos da minha mulher, Gabriel disse de repente, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Eduardo parou, confuso. Como? Eu disse. Tire as mãos da minha mulher. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Isabela sentiu o mundo girar ao redor dela. Gabriel havia acabado de chamá-la de sua mulher, na frente de dezenas de pessoas influentes de Florianópolis. Victória estava boquiaberta. Eduardo soltou o braço dela imediatamente, como se tivesse levado um choque. Gabriel, Isabela sussurrou, sem saber se estava em choque ou admirada pela declaração. Gabriel se virou para ela, pegou sua mão e a olhou diretamente nos olhos. Desculpe ter demorado tanto para dizer isso. E ali, no meio de um salão de gala, cercados por pessoas que determinariam como a notícia se espalharia por toda a cidade, Gabriel Medeiros havia feito uma declaração que mudaria tudo. O silêncio no salão de gala durou apenas alguns segundos, mas para Isabela pareceu uma eternidade. Então, gradualmente, as conversas recomeçaram ao redor deles, mas ela podia sentir os olhares curiosos e ouvir os murmúrios discretos. A declaração de Gabriel havia sido ouvida por pelo menos 20 pessoas, incluindo alguns dos formadores de opinião mais influentes de Santa Catarina. Victória estava visivelmente em choque, alternando entre fúria e incredulidade. Gabriel, você enlouqueceu? Esta garota? Você está destruindo sua reputação por uma funcionária? Victória, Gabriel disse com voz firme mas controlada. Sugiro que você se retire, antes de dizer algo de que se arrependa. Eduardo, claramente desconfortável com a situação, colocou a mão no braço de Victória. Vamos embora. Esta conversa não leva a nada. Isso não vai ficar assim, Victória disse, apontando o dedo para Gabriel. Você vai se arrepender disso. Depois que ela saiu arrastada por Eduardo, Gabriel se virou para Isabela. Você está bem? Isabela ainda estava processando o que havia acabado de acontecer. Gabriel, você percebe o que acabou de fazer? Perfeitamente. Amanhã toda a cidade vai estar comentando isso. Os jornais, as redes sociais. Provavelmente. E não nos importamos. Gabriel pegou suas mãos e a olhou diretamente nos olhos. Isabela, eu cansei de fingir que não me importo com você. Cansei de manter distância, de agir como se você fosse apenas minha funcionária. Se as pessoas vão falar de qualquer jeito, que pelo menos falem da verdade. E qual é a verdade? Que eu estou apaixonado por uma mulher extraordinária. E que não me importo se ela trabalha para mim, se vem de um mundo diferente, ou se isso vai complicar minha vida. Ela vale qualquer complicação. Isabela sentiu os olhos marejarem. Gabriel, mas, ele continuou, se isso for demais para você, se você achar que não vale a pena enfrentar o que vem por aí, eu entendo. Posso transferi-la para outra posição na empresa. Podemos manter as aparências. Não, Isabela o interrompeu. Gabriel, você acha mesmo que eu me importo com o que Victória ou qualquer outra pessoa pensa? Não? Estou apaixonada por você desde nosso primeiro encontro na rua. Tentei lutar contra isso, tentei manter as coisas profissionais, mas eu também cansei de fingir. O sorriso que iluminou o rosto de Gabriel foi transformador. Ele se aproximou dela, colocou as mãos em seu rosto e ali mesmo, no meio do salão de gala, a beijou suavemente. Desta vez, os murmúrios ao redor foram mais altos, mas nenhum dos dois se importou. Eles saíram do evento 1 hora depois, de mãos dadas, oficialmente assumindo o relacionamento para toda Florianópolis ver. No carro, durante o trajeto até o apartamento de Isabela, eles conversaram sobre o que viria a seguir. Amanhã será um dia interessante no escritório, Isabela comentou. Provavelmente. Você está preparada? Não sei se alguém pode estar preparada para isso, mas estou disposta a enfrentar. Gabriel parou em frente ao prédio dela e se virou para encará-la. Isabela, quero que você saiba uma coisa. Não importa o que aconteça, não importa que pressões possam surgir, meus sentimentos por você não vão mudar.
e não vou deixar que ninguém a desrespeite ou questione seu valor profissional. E eu não vou deixar que digam que você perdeu o juízo por minha causa, ela respondeu com um sorriso. Vamos mostrar a todos que dois profissionais competentes podem ter um relacionamento saudável sem comprometer seu trabalho. Na segunda-feira, como Gabriel havia previsto, o escritório estava fervilhando. A notícia sobre o romance do ano entre o jovem empresário milionário e sua assistente executiva havia se espalhado pelas redes sociais e chegado até mesmo aos blogs de fofoca locais. Isabela chegou ao trabalho com 15 minutos de antecedência, querendo estar preparada para as reações. A recepcionista a cumprimentou com um sorriso que misturava curiosidade e aprovação. Bom dia, senhorita Santos. Como foi o evento de sábado? Muito bem, obrigada. E o seu fim de semana? No elevador, encontrou Fernanda, que sorriu discretamente. Isabela, podemos conversar mais tarde? Nada sério, apenas alguns ajustes protocolares que precisamos discutir. Claro. Quando chegou ao seu escritório, encontrou um buquê de flores brancas em sua mesa com um cartão. Para a mulher mais corajosa que conheço. G. Gabriel chegou pouco depois, cumprimentou-a profissionalmente, mas com um sorriso caloroso que não passou despercebido por ninguém que estava observando. Bom dia, Isabela, como está se sentindo? Bem, e você? Nunca estive melhor. Durante a manhã, vários colegas passaram pelo escritório de Isabela, alguns para cumprimentá-la genuinamente, outros claramente movidos por curiosidade. Ela respondeu a todos com educação e profissionalismo, mantendo os detalhes pessoais privados. Por volta das 11, Fernanda apareceu para a conversa prometida. Isabela, primeiro quero parabenizá-la. Gabriel parece mais feliz do que o vi em anos. Obrigada. Segundo, precisamos formalizar algumas mudanças. Obviamente você não pode mais reportar diretamente a Gabriel. Vou assumir sua supervisão até que possamos reestruturar sua posição. Isso é uma punição? Pelo contrário, é uma promoção. Estou criando uma nova posição para você, coordenadora de projetos especiais. Você reportará à diretoria, terá sua própria equipe pequena e será responsável por projetos estratégicos da holding. Isabela arregalou os olhos. Sério? Gabriel propôs isso na sexta passada, antes mesmo do evento. Ele disse que você já superou a função de assistente executiva há meses. 2 meses depois da noite do gala, Isabela estava em seu novo escritório no andar de diretoria, revisando o relatório de um projeto que havia coordenado com sucesso, a expansão do Grupo Medeiros para o setor de energias renováveis. A transição para sua nova posição havia sido mais suave do que esperava, e ela descobriu que adorava a autonomia e os desafios que vinham com a coordenação de projetos estratégicos. O relacionamento com Gabriel também havia encontrado seu ritmo. Eles mantinham absoluto profissionalismo durante o horário de trabalho, reuniões formais, comunicação através dos canais oficiais, decisões baseadas exclusivamente em critérios empresariais. Mas após as 6 da tarde, eram simplesmente um casal apaixonado que estava descobrindo um ao outro. Isabela havia se mudado para um apartamento maior em Jurerê, próximo ao de Gabriel, mas mantiveram residências separadas por enquanto. Eles jantavam juntos a maior parte das noites, passavam os fins de semana explorando Santa Catarina ou simplesmente relaxando em casa e viajavam ocasionalmente para reuniões de negócios onde a presença de Isabela era relevante para os projetos que coordenava. A reação pública havia sido mista, como esperado. Alguns veículos de mídia tentaram transformar o relacionamento em escândalo, mas a competência profissional inquestionável de ambos e a transparência com que conduziram a situação acabaram diminuindo as especulações negativas. Vitória havia tentado espalhar boatos maldosos, mas sua credibilidade havia sido comprometida pela forma como se comportou no evento beneficente. Na verdade, o relacionamento havia acabado sendo benéfico para a imagem pública do Grupo Medeiros. Gabriel era visto como mais humano, mais acessível, e Isabela como um exemplo de que a empresa valorizava talentos independentemente de origem social. Bom dia, coordenadora, Gabriel disse, aparecendo na porta de seu escritório com 2 cafés nas mãos. Bom dia, senhor presidente, ela respondeu com um sorriso.
Mesmo em momentos íntimos no escritório, eles mantinham o decoro profissional. Como está o relatório da energia solar? Quase finalizado. Os números são ainda melhores do que projetamos. O investimento inicial será recuperado em 18 meses, ao invés dos 24 que estimamos. Gabriel assentiu, claramente satisfeito. Ótimo trabalho. Pode apresentar para a diretoria na quinta? Claro. Ele verificou se não havia ninguém no corredor e rapidamente beijou sua testa. Jantar hoje à noite? Tenho uma surpresa para você. Só que tipo de surpresa? Se eu contar, não será mais surpresa. Naquela noite, Gabriel levou Isabela para um restaurante pequeno e aconchegante em Santo Antônio de Lisboa, longe dos lugares frequentados pela elite de Florianópolis. Era o tipo de lugar que eles haviam aprendido a valorizar. Íntimo, autêntico, onde podiam conversar sem se preocupar com fotógrafos ou curiosos. Qual é a surpresa? Isabela perguntou depois que fizeram o pedido. Gabriel sorriu nervosamente. Uma expressão que ela raramente via no homem confiante que conhecia. Na verdade, são duas surpresas. Estou ouvindo. Primeira, recebi uma proposta para expandir o Grupo Medeiros para São Paulo. É uma oportunidade grande, mas exigiria que eu passasse pelo menos metade do tempo lá. Isabela sentiu um aperto no estômago. E você quer aceitar? Depende da segunda surpresa, que é... Gabriel se levantou da cadeira e, para completo choque de Isabela, se ajoelhou ao lado da mesa, retirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Isabela Santos, você quer se casar comigo? O restaurante inteiro parou para observar. Isabela olhou para Gabriel, para o anel, um solitário elegante, mas não ostentatório, e sentiu lágrimas correndo por seu rosto. Gabriel, são apenas 8 meses. Foram os 8 meses mais importantes da minha vida. Isabela, eu te amo. Não apenas a mulher linda e inteligente, mas a profissional dedicada, a pessoa íntegra, a companheira que me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo. Gabriel, se você aceitar, quero que seja minha sócia em tudo. Na vida, nos negócios, na expansão para São Paulo. Quero construir um futuro onde não temos que escolher entre amor e carreira, onde podemos ter ambos. Isabela olhou ao redor do restaurante, viu os sorrisos expectantes dos outros clientes, pensou em como sua vida havia mudado desde aquela colisão casual na beira-mar norte. Você tem certeza de que não vai se arrepender de se casar com uma garota de Canasvieiras que trabalhava como sua funcionária? Gabriel sorriu. Tenho certeza de que seria o maior erro da minha vida não me casar com ela. Então sim, eu aceito me casar com você, Gabriel Medeiros. O restaurante explodiu em aplausos, quando Gabriel colocou o anel em seu dedo e a beijou. Mais tarde, quando estavam caminhando pela praia de Santo Antônio sob o luar, Isabela perguntou, e a expansão para São Paulo? Só se você vier comigo, como sócia oficial da empresa e como minha esposa. Sócia oficial? 5% das ações do Grupo Medeiros como presente de casamento. Você merece ser proprietária, não apenas funcionária. Isabela parou de caminhar e olhou para ele, ainda processando a magnitude de como sua vida havia mudado. Gabriel, você percebe que há 10 meses eu estava desempregada, sem dinheiro para pagar o aluguel. E agora você está me oferecendo casamento, sociedade na empresa e mudança para São Paulo? E você percebe que há 10 meses eu estava emocionalmente vazio, focado apenas no trabalho, achando que nunca encontraria alguém que me entendesse verdadeiramente? Eles se olharam por um longo momento, então Isabela sorriu. Então fomos duas pessoas quebradas que se encontraram e se consertaram? Não, Gabriel disse, beijando sua mão onde o anel brilhava. Fomos duas pessoas inteiras que se encontraram e se tornaram ainda melhores juntas. 3 meses depois, o casamento de Gabriel e Isabela na igreja de Santo Antônio de Lisboa foi considerado o evento social do ano em Santa Catarina. Mas para eles, o momento mais importante foi quando, após trocarem os votos que haviam escrito pessoalmente, Gabriel sussurrou no ouvido de Isabela. Obrigado por me ensinar que algumas pessoas realmente são insubstituíveis. E Isabela respondeu. Obrigada por me ensinar que o amor verdadeiro não complica a vida. Ele a completa. 6 meses após o casamento, Isabela estava em seu novo escritório em São Paulo, no centro financeiro da cidade, coordenando a expansão do Grupo Medeiros na capital paulista. A mudança havia sido mais desafiadora do que esperava,
São Paulo era um mercado mais competitivo, com players estabelecidos há décadas e uma dinâmica empresarial mais agressiva que Florianópolis. O telefone tocou, interrompendo sua revisão dos contratos para um novo empreendimento imobiliário na Vila Madalena. A Isabela Medeiros, ela atendeu, ainda se acostumando com o sobrenome. Senhora Medeiros, aqui é Roberto Alcântara, da Alcântara em Associados. Precisamos conversar urgentemente. Isabela franziu o senho. Roberto Alcântara era um dos advogados mais renomados de São Paulo, especializado em direito empresarial e conhecido por representar grandes corporações em disputas complexas. Sobre o que, Dr. Roberto? Prefiro não discutir por telefone. Posso ir até seu escritório esta tarde? Claro. Que horas? 3 horas? Às 3 da tarde, Roberto Alcântara entrou no escritório de Isabela, acompanhado de uma jovem advogada. Era um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos, postura imponente e uma expressão séria que imediatamente colocou Isabela em alerta. Senhora Medeiros, esta é a doutora Patrícia Ventura, minha associada. Viemos aqui para discutir uma situação que pode afetar significativamente os negócios do Grupo Medeiros em São Paulo. Estou ouvindo. Roberto abriu uma pasta e retirou vários documentos. Recebemos uma denúncia anônima alegando irregularidades na formação da sociedade entre você e seu marido, além de questionamentos sobre possível fraude no processo de expansão da empresa para São Paulo. Isabela sentiu o sangue gelar. Que tipo de irregularidades? Alegam que sua participação societária foi obtida de forma irregular, que não há qualificação técnica para justificar sua posição e que alguns contratos assinados por você podem ter favorecido empresas específicas através de informações privilegiadas. Isso é absurdo. Todos os processos foram conduzidos com total transparência. Nós acreditamos que sim. Dr. Roberto a interrompeu suavemente. Mas as alegações são sérias o suficiente para justificar uma investigação. E há algo mais. Isabela respirou fundo. O que mais? A denúncia foi feita por Victoria Almeida, e ela tem o apoio financeiro de um grupo de investidores paulistas que aparentemente não ficaram satisfeitos com a entrada do Grupo Medeiros no mercado local. Victoria, Isabela sussurrou. Ela deveria ter imaginado. Dr. Roberto se inclinou para a frente. Senhora Medeiros, preciso ser direto. Este é um ataque coordenado visando tanto prejudicar a reputação da empresa quanto forçar uma reestruturação societária que a removeria da posição atual. Eles podem fazer isso? Se conseguirem provar as alegações, sim. Mas temos boas chances de refutar tudo, desde que você e Gabriel cooperem totalmente com a defesa. Isabela pegou o celular com mãos trêmulas. Preciso ligar para o Gabriel. Na verdade, Dr. Roberto disse, ele já foi notificado. Está a caminho. 15 minutos depois, Gabriel entrou no escritório com uma expressão que Isabela nunca havia visto antes. Uma mistura de fúria controlada e preocupação genuína. Você está bem? Foi a primeira coisa que ele perguntou, ignorando os advogados e indo diretamente abraçar Isabela. Estou. Assustada, mas bem. Gabriel se virou para Roberto. Qual é nossa situação real? Legalmente, vocês têm uma posição forte. Todos os documentos estão em ordem. Todas as transações foram feitas dentro da lei. E a competência da senhora Medeiros é facilmente comprovável através de seus resultados. Mas, Gabriel perguntou, percebendo a hesitação, mas este tipo de investigação pode durar meses, gerar publicidade negativa e afetar significativamente os negócios enquanto não for resolvida. Além disso, mesmo que provemos nossa inocência, o dano à reputação pode ser duradouro. Isabela se levantou e caminhou até a janela, olhando para o movimento intenso de São Paulo. Gabriel, talvez eu devesse me afastar temporariamente da empresa, até isso ser resolvido. Nem pense nisso, Gabriel disse firmemente. Não vamos dar a Vitória ou a qualquer outra pessoa a satisfação de nos ver recuar. Mas se minha presença está prejudicando a empresa... Gabriel se aproximou e segurou suas mãos. Isabela, você não é um problema a ser resolvido. Você é minha esposa, minha sócia e uma das pessoas mais competentes que conheço. Vamos lutar contra isso juntos. Dr. Roberto limpou a garganta.
Há uma alternativa que poderia acelerar o processo e minimizar os danos. Qual? Perguntaram Gabriel e Isabela simultaneamente. Podemos contra-atacar. Investigar as motivações de Victoria Almeida, expor os verdadeiros interesses dos investidores que a apoiam e transformar isso numa guerra de informações onde temos mais munição. Gabriel refletiu por um momento. Que tipo de informações? Victoria Almeida tem um histórico de relacionamentos interessantes com empresários influentes, sempre coincidindo com oportunidades de negócios lucrativas. E este grupo de investidores tem ligações com práticas questionáveis no mercado imobiliário paulista. Você está sugerindo que exponhamos a vida pessoal dela publicamente? Isabela perguntou, claramente desconfortável com a ideia. Estou sugerindo que revelemos a verdadeira natureza do ataque contra vocês. Isso não é sobre ética empresarial ou irregularidades. É sobre vingança pessoal e eliminação de concorrência. Gabriel olhou para Isabela. A decisão é sua. É contra você que o ataque principal está sendo dirigido. Isabela respirou fundo. 6 meses antes, ela provavelmente teria optado pelo caminho mais conservador, tentando minimizar conflitos. Mas os últimos meses haviam lhe ensinado que às vezes é necessário lutar por aquilo em que se acredita. Façam isso, ela disse finalmente. Mas quero que seja feito com base em fatos, não em ataques pessoais. Se vamos expor a verdade, que seja toda a verdade. 3 semanas depois, Isabela estava no escritório de Gabriel em São Paulo, observando ele encerrar uma ligação com um sorriso satisfeito. Era o Roberto, Gabriel disse pousando o telefone. Victoria retirou oficialmente a denúncia. Isabela sentiu um alívio imenso, mas também curiosidade. O que aconteceu? A investigação que o Roberto conduziu revelou coisas interessantes. Descobrimos que Victoria havia recebido uma quantia significativa de dinheiro dos investidores paulistas para fazer a denúncia. Também encontramos evidências de que ela usou informações privilegiadas, obtidas através de seus relacionamentos pessoais, para investimentos anteriores. E os investidores? Estão sendo investigados por uma série de práticas questionáveis no setor imobiliário. Aparentemente, nosso sucesso em São Paulo estava ameaçando alguns esquemas muito lucrativos. Isabela se sentou na cadeira em frente à mesa de Gabriel. Então, acabou? Oficialmente sim, mas mais importante que isso, Gabriel se levantou e caminhou até onde ela estava sentada. Você percebeu o que conquistamos nessas 3 semanas? O quê? Nós não apenas defendemos nossa posição, nós a fortalecemos. O Grupo Medeiros agora é visto como uma empresa séria o suficiente para incomodar players estabelecidos, íntegra o suficiente para resistir a ataques infundados e liderada por pessoas competentes o suficiente para se defenderem sem comprometer seus valores. Isabela sorriu. E eu aprendi que posso lutar pelas coisas em que acredito sem me tornar alguém que não reconheço. Exatamente. Gabriel se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Isabela, quero te fazer uma pergunta. Outra proposta de casamento? Ela brincou. Gabriel riu. Não, mas algo igualmente importante. Você gostaria de ser a diretora executiva oficial da expansão do Grupo Medeiros, não apenas em São Paulo, mas para todo o Brasil? Isabela arregalou os olhos. Gabriel, pensa bem. Nos últimos 8 meses, você provou ser capaz de coordenar projetos complexos, lidar com pressões extremas e manter a integridade mesmo quando atacada injustamente. Você tem visão estratégica, inteligência emocional e a confiança da equipe. Mas eu seria sua funcionária novamente. Não, você seria minha sócia executiva. Mesma participação societária, decisões tomadas em conjunto, responsabilidades compartilhadas. Isabela se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade que havia se tornado sua nova casa. 1 ano antes, ela era uma desempregada desesperada. Hoje, estava sendo convidada para ser co-diretora de uma empresa em expansão nacional. Há uma condição, ela disse, se virando para encarar Gabriel. Qual? Quero criar um programa de desenvolvimento profissional para pessoas de baixa renda. Bolsas de estudo, programas de trainee, oportunidades reais de crescimento. Gabriel sorriu. Por quê? Porque eu sei como é estar do outro lado. Sei como é ter competência, mas não ter oportunidades.
Quero que o Grupo Medeiros seja conhecido não apenas pelo sucesso financeiro, mas pelo impacto social positivo. Aceito completamente. Na verdade, adoro a ideia. Isabela estendeu a mão para Gabriel. Então aceito ser sua sócia executiva, Sr. Medeiros. Bem-vinda a bordo, Sra. Medeiros. Eles se beijaram, e Isabela pensou em como era irônico que o maior ataque contra ela havia resultado na maior oportunidade de sua carreira. Naquela noite, jantando no apartamento que dividiam em Itaim Bibi, Gabriel fez uma observação que resumiu perfeitamente a jornada que haviam percorrido juntos. Sabe o que eu mais admiro em você? Ele disse. O quê? Você nunca tentou mudar para se encaixar no meu mundo. Em vez disso, você manteve sua essência e fez meu mundo melhor. E você sabe o que eu mais admiro em você? Isabela respondeu. Conte. Você teve a coragem de desafiar as expectativas de todos, incluindo as suas próprias, para escolher o amor verdadeiro ao invés do conveniente. Gabriel levantou a taça de vinho. Um brinde, então. Ao quê? Ao fato de que algumas pessoas realmente são insubstituíveis. E que, quando você encontra uma delas, vale a pena lutar por ela. E ao fato de que o melhor amor é aquele que não nos diminui, mas nos faz crescer. Isabela completou, erguendo sua taça. 5 anos depois, o Grupo Medeiros havia se tornado uma das empresas de crescimento mais respeitadas do Brasil. O programa social criado por Isabela havia beneficiado mais de 1.000 jovens de baixa renda. Gabriel e Isabela eram conhecidos não apenas como um casal de sucesso, mas como líderes empresariais que haviam provado que competência, integridade e responsabilidade social podiam coexistir com prosperidade financeira. E sempre que alguém perguntava sobre o segredo do sucesso deles, Isabela dava a mesma resposta. Nunca aceite que alguém te diga que você é facilmente substituível. E se disserem, prove que estão errados, não através de palavras, mas através de resultados. A história que havia começado com uma declaração arrogante sobre substituibilidade havia se tornado uma prova de que algumas pessoas e alguns amores são verdadeiramente únicos e insubstituíveis.